Professor Marcelo, passaremos à leitura da quarta questão, que será respondida inicialmente pelo professor Marcelo e depois pela professora Cláudia. Há pouco tempo, presenciei e tomei conhecimento a respeito de situações constrangedoras envolvendo alguns servidores. Situações que, na minha opinião, configuram-se em ameaças físicas e morais, agressão física, perseguição, etc. Há docentes e técnicos que costumam se manifestar a respeito daquilo que consideram errado. Considerando que vivemos numa democracia, qual a sua opinião a respeito desses acontecimentos e quais medidas podem ser tomadas para evitar esse tipo de problema? O professor Marcelo terá 3 minutos para responder. Bom, eu tenho de ser absolutamente sincero. Eu não tenho conhecimento dessas questões de agressão física e muito me espanta. E tenho certeza que ninguém aqui nesse auditório concorda com esse tipo de atitude. Na verdade, tenho certeza que a professora Cláudia também não concorda. Não é porque somos oponentes que vamos tomar partido nesse tipo de questão. Portanto, eu não posso comentar o fato, mesmo que não tenha conhecimento do fato. Acho até que fatos desse tipo devem ser levados às instâncias competentes. Se eu fosse ameaçado, nunca fui ameaçado fisicamente por ser candidato de oposição. Nunca fui ameaçado psicologicamente. Nunca fui ameaçado no meu trabalho por ser candidato de oposição. Tenho participado da campanha e não tenho sofrido nenhuma agressão nesse sentido. Então, a minha experiência pessoal não é essa. Em relação às medidas que podemos tomar, nós temos que criar um ambiente de convívio, um ambiente que concorde com o contraditório. Nós, como seres humanos, como servidores públicos, nós temos que perceber que faz parte da nossa profissão discordarmos. Faz parte da nossa profissão colocarmos opiniões diferentes. E que ao final desse processo, isso se encerra. Então, a primeira questão é uma questão cultural. Uma questão cultural que temos que vencer pelo convívio, pelo reconhecimento das estruturas públicas. É por aí que a gente vai construindo uma instituição de ensino democrática. Acho que nós estamos construindo, acho que esse processo demonstra isso. Acho que estamos convivendo mesmo na divergência. Pelo menos é essa a experiência que eu tenho tido. Então eu estranho a pergunta e acho também que uma outra medida, bom, se eu fosse agredido por um colega, evidentemente que eu denunciaria essa agressão. Acho que nós temos instrumentos legais para isso. Até hoje eu não me senti agredido por colega, até hoje não me senti ameaçado, não vivi essa questão. Quem viver essa questão deve se utilizar desses instrumentos legais. Mas mais importante do que isso é nós todos fazermos um esforço para convivermos com o outro, para discutirmos lá no conselho do campus e ao final da discussão sairmos para jantar juntos. É assim que se convive. Eu não vejo esse problema. Obrigado, professor Marcelo. A professora Cláudia terá 3 minutos para responder a mesma questão. Tudo bem. Eu acho que a primeira grande questão a ser colocada é que existe aí uma necessidade absolutamente clara de formalização. E eu trabalho na rede federal há 14 anos e sei que em muitos momentos a gente é, inclusive, incentivado a dizer, não registra, não faz, não... Não, eu acho que a formalização é uma coisa importante. O servidor tem que formalizar qualquer processo que ele entenda que não seja o mais adequado na relação que ele estabeleceu com o outro. E é muito importante que a gente conseguiu, e essa foi uma grande conquista do próprio Instituto, né, ao longo desse tempo que a gente existe, muito embora a gente tenha campos novos, a gente conseguiu constituir uma coisa que se chama comissão de ética. Porque a grande questão central aqui é a questão da ética. A questão de como as pessoas percebem a sua relação com o outro. E a comissão de ética tem trabalhado justamente na perspectiva de avaliar situações em que o servidor se sente ou constrangido, ou, enfim,
passando por toda essa situação. Agora, eu acho que a grande pergunta que fica aqui é essa, assim, é de que forma nós podemos trabalhar a questão da ética, sem expor as pessoas, sem colocar as pessoas em situação de humilhação. A Comissão Eleitoral tem trabalhado isso brilhantemente no que diz respeito à questão das próprias denúncias. As pessoas têm se sentido bastante tranquilas, porque, inclusive, têm sido protegidas nessa questão. Assim, eu acho que esse é o grande exemplo que a gente dá. A gente tem que trabalhar dentro dessa perspectiva da ética. A ética de reconhecimento com o nosso próximo. A ética de como a gente percebe as nossas relações dentro do Instituto. E, claro, obviamente, existem discordâncias. Essas discordâncias elas têm que ser respeitadas, sem sombra de dúvida. Algumas relações são um pouco mais complexas de serem avaliadas. Nós temos diretores que são eleitos, coordenadores de cursos que são eleitos. O processo eleitoral traz essa responsabilidade para cada uma das pessoas que está aqui. Votar numa pessoa que tenha um compromisso com a ética, que tenha um compromisso de respeitar o seu próximo. Essa é uma coisa muito importante que as pessoas levem em consideração no momento do seu voto. O que eles esperam, que o gestor, qual é a relação com a ética pública que o gestor tem que ter para comandar o Instituto de 2011 a 2015. Obrigado, professora Cláudia. Vamos passar para a quinta questão, que será respondida inicialmente pela professora Cláudia e depois, na sequência, pelo professor Marcelo. Quais os planos dos candidatos em relação à equipe responsável pelo planejamento e liberação dos projetos de construção civil do Instituto Federal do Rio Grande do Sul? Qual o planejamento dos candidatos para a política de expansão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul? Inicialmente, a professora Cláudia terá 3 minutos para responder a questão e depois o professor Marcelo igual tempo. São 2 temas aí, a questão de obras e o planejamento futuro. Esse foi digamos assim, um dos obstáculos que nós tivemos que superar quando o Cefet Bento abraçou a expansão da rede federal. Não tinha nenhum engenheiro concursado no seu quadro. E vocês sabem, todos vocês são concursados recentes, que um concurso leva aproximadamente 6 meses para ser efetivado. Desde a prova, avaliação de títulos, essas coisas todas. Nós fizemos a partir de 2007 a constituição de uma equipe, a partir das vagas que foram sendo liberadas para a reitoria. Mas é claro que a gente privilegiou, em muitos momentos, a constituição do campus. Então, no que diz respeito... Desculpe. No que diz respeito ao planejamento da equipe de engenharia, nós já progredimos muito. Mas é óbvio que a expansão demanda uma equipe ainda maior na reitoria. Por outro lado, ao contrário do que se diz que muitas vezes a gente não faz planejamento, a gente também não pode inchar demais esse setor, que é o setor das obras, justamente porque ali na frente a expansão ela vai ter um arrefecimento. Nós estamos num processo de expansão que ali na frente vai ter, obviamente, uma estabilização. Aliás, os anos de 2011 e 2012 são justamente para a estabilização desse processo, para que a gente possa pensar a nova fase de expansão. O que nós temos enquanto planos de constituição dessa equipe? Nós precisamos, sem sombra de dúvida, ampliar o quadro de servidores nessa equipe de engenharia que trabalha lá na reitoria. Precisamos, e isso está sendo feito agora, a partir do próximo concurso. Eu acho que todos vocês devem saber que o nosso edital de remoção fechou e, obviamente, nós precisamos, a partir desse edital de remoção, readequar as nossas vagas e colocar mais servidores para que possam dar conta, dentro de um planejamento bastante claro da própria expansão. O que não dá para a gente pensar em termos de expansão é justamente fazer uma expansão indiscriminada, nem em termos de servidores, muito menos em termos de obra. Nós precisamos projetar isso, e é isso que a gente tem feito ao longo desse tempo, muito embora o grupo de pessoas que dê suporte à equipe da engenharia ainda não seja o suficiente na reitoria. Nós precisamos ampliar e
enfim, ampliar essa equipe. Obrigado, professora Cláudia. Agora o professor Marcelo terá igual tempo para responder a questão. Bem, nós discordamos que o planejamento que foi feito até agora tenha sido mais correto. Essa é uma discordância do nosso grupo. Nós achamos sim que nós enfrentamos problemas em relação à expansão por falta de um planejamento adequado, por falta de um DI mais atuante. Achamos que isso é um problema e que isso tem que melhorar. Nós temos que ter uma visão estratégica mais apurada da realidade. Em relação às obras, nós temos sim que priorizar as obras que estão pendentes. Nós estamos atrasados em relação aos planos do Ministério da Educação. Nós temos que conseguir terminar Osório, Caxias, Restinga, Canoas. Temos que terminar esses campi. Nós temos que fazer a obra aqui que falta. Elas não estão no tempo correto. Efetivamente, o aumento, o inchaço do pessoal da reitoria, ele vai provocar problemas futuros. Porque esse tipo de trabalho se dá por rajada. Em determinado momento tu tens muitas obras, em determinado momento não tens quase nenhuma. Então não há como inchar esse pessoal que trabalha com isso. Nós temos de lançar mão, inclusive, de outras alternativas. Se a gente precisa contratar, se a gente precisa licitar para o controle das obras, para trocar as obras, nós temos que licitar esse serviço. Senão nós teremos uma quantidade muito grande de engenheiros na reitoria. Então temos que tomar cuidado com isso. Em relação à expansão, nós já tratamos um pouco da expansão dos cursos dos campi, em outro assunto. Mas a questão da expansão de novos campi. E aí nós precisamos sim de uma postura firme diante do Ministério da Educação. Claro que é importante o nosso Instituto ter vários campi, porque isso nos traz a relevância. Mas é importante que a gente deixe claro que, nós vamos ter um campus novo, mas os campi avançados precisam ser transformados imediatamente em campi plenos, né? Pela legislação, para ter acesso a todos os recursos de docentes, recursos orçamentários. Então nós temos de ter uma gestão política que deixe claro para o MEC que queremos colaborar com novos campi, mas para isso nós precisamos que aqueles que estão em condição desfavorável sejam beneficiados. Então, esse pensamento, isso faz parte de toda uma estruturação, de um plano que nós precisamos ter para o crescimento do nosso Instituto. Obrigado, professor Marcelo. Vamos passar à sexta e última questão, que será respondida inicialmente pelo professor Marcelo e depois pela professora Cláudia. Sabemos que as ideias, projetos não se concretizam da noite para o dia. Para tanto, gostaria de saber por que não há registro oficial da construção histórica do campus Erechim realizada pelo professor Elcio. Quando o professor Sérgio chegou aqui, já havia uma história. O professor Marcelo inicia, tem 3 minutos para responder. Não sei. Isso. Obrigado, professor Marcelo. A professora Cláudia terá 3 minutos para fazer a resposta à mesma questão. Eu, só antes de entrar nessa questão específica da história do campus Erechim, eu gostaria de dizer que essa postura firme que foi colocada aqui, ela foi adotada pela reitoria, encaminhando inclusive uma normatização, uma regulamentação dentro do conselho, para que os nossos diretores de campus não fossem pressionados a abrir expansão a qualquer custo. Muito embora alguns deles não respeitem essa normatização, mas essa normatização existe, ela foi tomada a decisão pelo Conselho Superior da instituição. No que diz respeito à história do campus Erechim, eu quero dizer que sim, há, sem sombra de dúvida, aí o registro da história da própria constituição do campus Erechim. É impossível a gente dizer que o professor Elcio Paim não passou por essa instituição. Ele passou, sim, assim como todos os seus colaboradores que estão no campus Erechim e que vieram da antiga Escola Agrotécnica de Sertão. Foi a partir desse núcleo que se constituiu o campus Erechim. E é a partir dele que a instituição se construiu.
Se nós não tivéssemos as pessoas para iniciar esse projeto no Campus Erechim, o Campus Erechim não teria começado. Essa é a grande verdade. Esse é o reconhecimento que tem que ser feito. E eu acho que é muito importante que se registre, sim, inclusive as pessoas que fazem parte do quadro de servidores do Campus Erechim, é importante que registrem esses eventos, essa história. Nós estivemos presentes aqui com o próprio diretor, à época, o professor Elcio, em diversas audiências públicas, em diversas mobilizações junto à própria comunidade. A própria comunidade, inclusive, entendia que naquele momento o professor Elcio era a pessoa mais, a pessoa mais credenciada para fazer esse processo. Foi ele que deflagrou esse processo de discussão com a comunidade de Erechim. E isso está registrado e deve, sim, estar sempre registrado no pensamento das pessoas e na história do Campus Erechim. É impossível que a gente esqueça que esse processo aconteceu ao longo do ano de 2008 e 2009. Então, essa é a resposta. É impossível pensar o Campus Erechim sem a ousadia, sem a iniciativa do professor Elcio de iniciar esse processo de discussão com a comunidade, inclusive com a comunidade regional do Alto Uruguai. Obrigado, professora Cláudia. Agora faremos novamente um intervalo de 3 minutos e retornaremos no quarto bloco, onde os candidatos farão as suas considerações finais.